Olá galera que acompanha o canal Viajante Cintilante, meu nome é Matheus Antoni, tenho 22 anos e hoje eu vou estar contando para vocês as melhores cidades para começar aqui em Portugal. As pessoas que estão pensando em migrar para Portugal, geralmente elas escolhem duas cidades muito famosas, que é Porto e Lisboa. Bom, são cidades excelentes, só que o custo de vida lá é muito caro. Nem mesmo portugueses moram nessas grandes cidades. Em sua grande maioria, as pessoas que moram lá são imigrantes. Por quê? Porque o custo de vida é muito elevado. Os portugueses que moram lá é porque ou eles têm casas, ou eles têm algum contato, ou alguém que ofertou a casa para eles pela metade do valor. Então imagina, são portugueses, são pessoas que já têm uma estabilidade financeira aqui muito grande. E mesmo assim eles preferem não morar nas grandes cidades, como Porto e Lisboa, por exemplo. Não porque eles querem, mas porque o custo de vida lá é muito mais alto do que nas cidades satélites. E nas cidades satélites não perde em basicamente nada para as grandes cidades. Você consegue ter uma boa qualidade de vida, você consegue ter uma segurança, mas segurança tem em toda Portugal, né? Você consegue ter tudo nessas cidades satélites, então, e pagando pela metade do preço. Então não necessariamente quando você está imigrando para Portugal você precisa a todo custo imigrar para Porto ou para Lisboa ou para as principais cidades. A melhor dica que eu posso dar para você é ir para cidades satélites, e é por isso que hoje eu vou estar indicando aqui 5 cidades satélites, cidades que ficam ao redor desses grandes centros, que você vai pagar metade do preço e ainda assim vai poder gozar de todas as vantagens de morar perto do centro. Lembrando que por ser muito perto do centro, você vai encontrar casas nessas cidades que vão ser o mesmo valor do centro, mas aí é só questão de você procurar e ser persistente, que você vai encontrar uma casa com preço muito mais acessível do que nos grandes centros. E todas as cidades dessa lista não vai passar dos 50 km de distância dos grandes centros, então pode ficar tranquilo com relação a isso. Se você for para essas cidades, você vai conseguir chegar no centro com trem ou de carro tranquilamente, sem muito tempo. Eu moro no Algarve, por exemplo, que é uma das regiões mais caras aqui de Portugal, só perde para Lisboa e para Porto. E mesmo assim eu pago 400 euros e com água e luz incluso, e moro sozinho aqui. Por que eu consegui isso? Porque eu não moro no centro do Algarve, eu não moro em Faro, eu não moro na Marina de Vila Moura, eu não moro nesses lugares que um quarto chega aos 500, 600 euros. Então eu moro em uma cidade satélite, digamos, que é chamada de Almancio, que fica, tu pode pôr no Google Maps aí, tu vai ver que é tipo muito, muito próximo desses dois lugares, e que eu consegui uma casa com um valor muito, muito acessível. Eu posso pegar um trem e chegar em Faro em 18 minutos, ou eu posso pegar um Uber e chegar em 10. Tipo, é muito tranquilo. Eu consigo ir pro centro na hora que eu quiser, no momento que eu quiser, e eu poderia trabalhar no centro e voltar pra minha casa aqui, é muito tranquilo. Então é basicamente essa dinâmica que eu quero oferecer para vocês. Bom, o número 1 dessa lista, assim como as outras listas que eu fiz nesse canal, não está em ordem cronológica por conta de vários fatores. Então possa ser que a cidade que eu vou falar agora não seja a melhor para você, talvez a última cidade que eu falar seja a melhor, etc. Então não levem ao pé da letra. Número 1, para quem quer morar em Lisboa e gozar de todas as vantagens de morar no centro. Claro que esse lugar você vai precisar procurar um pouquinho mais, por ser muito, muito próximo do centro, tipo um bairro de Lisboa. Então você vai ter que procurar bastante no Facebook Marketplace, na internet mesmo. Casas que sejam abaixo do valor de 700 euros, mas você encontra, assim, é só você procurar direitinho. Sintra fica muito próximo a Lisboa, e você pode pegar um metrô que em 10 minutos você está no centro de Lisboa, no Cais do Sodré ali, é muito tranquilo. E por não ser o centro, você acaba pagando muito menos do que você pagaria se você morasse ali em volta do Cais do Sodré e etc. Ali honestamente, você não vai conseguir um preço abaixo dos 1.000 euros. É muito difícil, a não ser que você conheça alguém e, enfim, vai ser uma exceção. Então Sintra, para quem quer morar em Lisboa, é perfeito, porque você vai ter todas as vantagens de um grande centro. É um centro, você consegue morar no centro, mas é um pouco mais afastado da principal região ali de Lisboa, né? Então você acaba que por pagando menos e ainda assim morar em Lisboa, o que é o sonho de muita gente que está me assistindo agora. Ao redor de Sintra tem inúmeros trabalhos, você pode trabalhar em volta ali do centro, ali Cais do Sodré, etc. Você pode trabalhar
naquela região e morar em Sintra, você pode trabalhar em outras regiões de Lisboa e vai ser muito tranquilo para você. Você vai conseguir pegar um metrô e estar na sua casa em 10, 12 minutos. O único problema de Sintra é que, de Lisboa, é um problema geral de Lisboa, é que o trânsito lá é muito intenso. É um dos problemas que todos os grandes centros têm, né? Assim como sujeira, por exemplo. Lisboa, apesar de ser uma cidade muito limpa, por ser um grande centro, vai ter muito mais sujeira, vai ter mais moradores de rua, mas todo e qualquer centro é assim, não tem pra onde correr. Em novembro, por exemplo, eu viajei pra Alemanha e passei 12 dias lá, conheci 4 cidades. E a única cidade que é muito suja, pelo menos ali ao redor do metrô Hauptbahnhof de Frankfurt, é muito sujo ali ao redor ali daquele metrô. Tem moradores de rua, ali o pessoal vende drogas a céu aberto. Então não é um problema específico de Lisboa. Mas com relação ao trânsito intenso, você quando chegar, você provavelmente não vai ter um carro e não vai precisar, se você for para essa cidade, obviamente. Porque você pode pegar ali um metrô ou um ônibus e tudo se ajeita. Ali vai ser muito perto do seu trabalho, da sua casa, etc. Então você não vai precisar de um carro, apesar dos carros aqui em Portugal serem baratos também. Mas se você comprar ali uma trotinete, que é tipo uma patinete ali, que você vai em pé, sabe? E você consegue, e é elétrica, né? Então você consegue ir pro trabalho e voltar tranquilo. Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Os valores das casas ali em Sintra, dos apartamentos ali em Sintra, é claro que não é uma regra, mas você consegue encontrar ali por voltas dos 550 a 600 euros. Em comparação com Lisboa, vai ser mais barato, porque em Lisboa você vai conseguir um apartamento por 1.000 euros, 1.200 euros. Número 2, Vila Nova de Gaia, ali próximo a Porto. De Vila Nova de Gaia até Porto vai dar ali em volta dos 13 minutos de carro. Então você consegue tranquilamente morar nessa cidade e trabalhar no centro, por exemplo. E no centro geralmente eles pagam mais do que nas cidades satélites, então você vai acabar ganhando mais dinheiro e pagando menos no seu arrendamento. Vila Nova de Gaia tem tudo ao redor, tem farmácias, tem postos de gasolina, tem mercados. Você consegue viver tranquilamente em Vila Nova de Gaia sem necessariamente ter que ir para o grande centro. Mas se a sua intenção é morar próximo ao grande centro para desfrutar dos pontos turísticos, etc, você consegue sim ter uma vida digna ali em Vila Nova de Gaia. Você vai pagar em volta ali dos 300 ou 400 euros, o que é um valor muito, muito barato com relação aos grandes centros. 300, 400 euros em uma cidade que fica próxima ao centro é muito bom, porque o centro você vai conseguir muito mais oportunidades de trabalhos. Então às vezes não adianta você ir para uma cidade muito, muito, muito afastada. O que foi que aconteceu comigo, por exemplo? Eu estava numa cidade chamada Santarém e eu lembro que um dia eu coloquei 32 currículos em todas as lojas que eu vi e eu não consegui emprego naquela cidade. Por ser muito afastada do centro, por ser uma cidade pequena, por não ter contatos. Aqui, mais importante que tudo é ter contatos. Então eu tinha acabado de chegar na época e eu não tinha contatos o suficiente, então acabei aqui passando por uma situação indesejada, digamos. Então às vezes vale muito mais a pena você pagar 300, 400 euros, o que é um valor muito barato com relação aos grandes centros, em uma cidade que fica a 10 minutos de carro do grande centro, do que você pagar 1.200 em uma casa minúscula no centro, mas que só pra dizer que mora no centro, sabe? Você tá chegando aqui como imigrante, você não tá chegando aqui pra ostentar que você mora em Lisboa ou Porto. Então nesse começo é crucial que você escolha uma cidade que seja próxima às grandes cidades, mas que não seja tão cara quanto as grandes cidades. E essa é uma cidade muito boa para você começar aqui em Portugal. Número 3, Gondomar. É uma cidade que fica a leste de Porto, é um pouco mais distante do que Vila Nova de Gaia. Gondomar, por exemplo, fica a 21 minutos de carro, então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para poder ir para o centro, mas ainda assim nada que uma pessoa que pega 2 ônibus no Brasil não consiga lidar. Então, lembrando mais uma vez, tu tá vindo aqui para a Europa para trabalhar. Não quer dizer que você vai chegar aqui e você vai ter todas as regalias que uma pessoa que está aqui há 2 anos vai ter. Então acaba que por sendo uma cidade boa também para se viver,
é próxima a Porto. Você vai provavelmente pegar 1 ou 2 ônibus para poder chegar em Porto, na grande cidade. Mas é uma cidade que vale a pena porque o custo de vida dela é muito mais acessível do que as outras da lista. Por exemplo, lá uma casa em Gondomar, que é na região ali de Porto, é 250 a 350 euros. Você consegue encontrar. Existem exceções, assim como tudo que eu tô falando nessa lista, existem exceções. Mas o que muito provavelmente vai acontecer é você encontrar uma casa de 250 a 350 euros. Então Gondomar acaba aqui por sendo uma ótima opção para você que está imigrando aqui. Não é a melhor, na minha opinião, mas é uma ótima opção para você, se você quer morar ali ao redor de Porto, se você prefere Porto a Lisboa, por exemplo. Tem muita gente que não gosta daquela agitação de Lisboa, acha Porto mais bonita. Eu também acho Porto mais bonito. Então, para quem quer imigrar, pagando um custo imigrar mais seguro, né? Porque você chegando aqui pagando 250 em um apartamento ou 300 euros no apartamento, a sua situação é muito diferente para quem está chegando aqui pagando 1.000. Você vai tirar seus documentos muito mais tranquilo, você vai procurar trabalho com muito mais clareza, você não vai pegar o primeiro trabalho que aparecer na sua frente. Então, às vezes você encontrar essa região que não é uma região muito conhecida, mas que é ainda assim próxima de um grande centro, é melhor para a sua iniciação aqui em Portugal. Número 4, a cidade dos brasileiros, Braga. Braga é uma cidade muito linda, fica um pouquinho mais afastado de Porto e muito mais afastado de Lisboa. Então, é uma cidade afastada dos dois grandes centros. Você não vai conseguir trabalhar no Porto e morar em Braga, por exemplo, mas Braga tem tudo que você precisa. Tem trabalhos, tem sistema de saúde, tem empregos, tem tudo. É por isso que os brasileiros vão para lá. É tipo assim, 300, 400, 500 euros nessa faixa, não passa disso. Se você encontrar uma casa lá que vai valer 600 euros, é porque a casa tem alguma coisa de especial ou algo do tipo. Mas você consegue encontrar uma casa lá abaixo dos 500 euros tranquilamente. Braga é um ótimo local para quem quer imigrar. Eu não conheço um brasileiro que imigrou para Braga até agora e não gostou. Só que não tem aquela agitação do centro de Lisboa e nem a agitação de Porto, por exemplo. Então é uma cidade mais tranquila. Não quer dizer que é uma cidade vazia ou algo do tipo, longe disso, mas é uma cidade mais tranquila com relação aos dois grandes centros. E vai te proporcionar tudo que um grande centro te proporcionaria. Vai te proporcionar aluguéis baratos, bons trabalhos, muita oferta de trabalho, a sua cultura, né? Os brasileiros vão estar lá. Então acaba que você é uma cidade muito atraente para o imigrante. E é uma cidade que eu recomendaria para você, dessa lista inteira aqui. Braga é uma cidade que eu tô no Algarve, por exemplo, e se eu fosse morar em outro lugar, ou eu moraria ao redor de Porto, ou eu moraria em Braga. E a quinta cidade dessa lista é para você que gosta de praia, para você que é da mesma região que eu, Salvador, por exemplo, e gosta de uma cidade mais quente. A região mais quente de Portugal é a cidade de Almancio, fica no Algarve. Significa que é a melhor cidade do Algarve para se morar? Não. Mas é a cidade que eu moro, por exemplo, e é muito barata aqui. Você consegue um apartamento aqui por 450 a 500 euros. Então você consegue desfrutar tudo que tem nos grandes centros, em uma cidade mais quente, em uma região mais quente. Não passar tanto frio quanto você passaria em Braga, por exemplo. E desfrutar da praia, e Quarteira, é muito bonito aqui. Para você que gosta de praia, natureza e gosta dos grandes centros também, o Algarve é a sua melhor opção. Óbvio que se você for procurar casa em Vila Moura, em Quarteira, vai ser muito mais caro do que se você vier para Almancio. Em Almancio as casas são muito mais baratas. Eu, por exemplo, moro aqui em Almancio e eu pago 400 euros com água e luz incluso. Mas se eu fosse morar em Quarteira, por exemplo, ou Vila Moura, eu ia pagar 800 sem água e sem luz inclusa. Eu ia ter que gastar mais do que um salário mínimo, muito mais do que um salário mínimo, só para pagar a renda. Então, para você que está imigrando agora, é uma realidade completamente
distópica. Então não faça essa burrice, não vá para Quarteiro ou Vila Moura pagar 1.200 euros, sendo que você pode morar aqui em Almancio pagando 500 ou 550. Bom, essa foi a lista das 5 cidades que são as melhores aqui para você que está imigrando. Claro, no meu ponto de vista, se você quiser, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, colocando os seus fatores, etc. E talvez você encontre algo melhor. Mas no meu ponto de vista, eu que estou aqui vai fazer 2 anos já, essas são as melhores cidades para imigrar aqui em Portugal. Eu tentei pegar alguns pontos ali de morar perto do centro, porque eu sei que muita gente que está assistindo gostaria de chegar aqui em Portugal e postar foto e desfrutar de... Eu sei, conhecer outro país é um sonho que 85% dos brasileiros têm. Então, morar perto do centro é o melhor dos 2 mundos, assim, vamos dizer. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Eu tô postando vídeo com muito mais frequência e tô tentando postar um vídeo por dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer me apoiar, se inscreve no canal, dá um like, comenta qualquer coisa aqui embaixo pro algoritmo do YouTube entender que vocês gostam do vídeo e recomendar. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo amanhã, né? Então, tchau, tchau.